O cisto lateral, gente, ele tá exatamente assim, lateralmente a coroa do dente, tá bom? Já o cisto circunferencial, ele atinge tanto a coroa quanto a raiz do nosso elemento, que está impactado. Então, ele faz a circunferência completa desse dente, que está incluso, lembrem-se disso, sempre está dentro lá do osso, tá? Circunferencial, então. Portanto, não esqueçam disso, tá? Porque isso vai cair em prova. O cisto dentígero, então, ele é dividido em três. Não esqueçam, então, o nosso cisto dentígero circunferencial, o lateral e, por último, o central, tá bom? Então, não esqueçam dessa divisão, isso sempre cai em prova e cai em muito concurso público também. Vamos agora passar para o nosso cisto de desenvolvimento, o cisto de erupção. Ele é muito mais comum do que a gente imagina e pode atingir tanto dentição decídua quanto permanente, tá? Uma dica que a gente sempre fala é o quê? Sabe quando o dente parece que ele está tendo uma força de erupção e parece que ele não nasce? É exatamente isso, forma um hematoma. Por isso que ele também é conhecido como hematoma de erupção, tá? Ele é muito parecido em relação ao cisto dentígero, só que vai atingir o quê? A estrutura do tecido mole. A incidência é sempre em crianças menores de 10 anos. O que mais acomete, gente, são os incisivos centrais superiores e os primeiros molares, tá? Em relação à idade, por que, né, professora, menores do que 10 anos? Por conta dos nossos incisivos centrais. Eles são dentes grandes, né? E às vezes o que acontece? A gengiva, ela parece que ela fica rígida e o dente está tendo essa força de erupção e parece que ele não consegue romper. No cisto de erupção, gente, é essencial fazer uma radiografia periapical. Por que periapical? Porque eu preciso avaliar o desenvolvimento dessa raiz. Quanto que essa raiz ela já se desenvolveu e para isso que eu vou precisar fazer o quê? Se desenvolveu muito, mais do que a metade, eu vou ter que fazer um procedimento cirúrgico chamado ulectomia, que é quando a gente expõe, então, essa incisal do dente, a coroa do dente, parte dessa coroa, para que esse dente ele irrompa de uma vez, tá bom? Normalmente, o que a gente avalia clinicamente? Uma tumefação, um edema na região, só que apresenta um arroxeado, né, um azulado nesse tecido. Ele não é rosado como o aspecto clínico normal que a gente avalia. E aí, o que a gente sabe? Fazendo a radiografia, a gente vê que o dente está lá, mais da metade formado, e ele tem uma força de erupção, só que ele não consegue romper pela rigidez da gengiva. E o que contém dentro desse cisto? Sangue, gente. É por isso que ele fica arroxeado, tá? Então, normalmente ele contém sangue ou líquido cístico, mas quando a gente faz o corte, pronto, expõe a coroa do dente, a incisal do dente, ele consegue romper normalmente. Aí esse cisto ele acaba sendo eliminado, tá bom? Você não precisa fazer nada mais do que isso. Então, a gente vai avaliar o quê? Uma tumefação. Clinicamente, a gente vai avaliar um edema e esse edema azulado, tá? Então, a presença então, desse halo radiopaco ele também existe, mas clinicamente é que a gente vai conseguir fechar esse diagnóstico por conta do hematoma de erupção, tá bom? Outro cisto de desenvolvimento que a gente tem, que também não é tão assim difícil de ser encontrado na nossa odontologia, é o queratocisto odontogênico. Também vocês podem ouvir falar na literatura como ceratocisto, isso é importante também falar. Ele é muito conhecido na literatura como tumor odontogênico ceratocístico, tá? Ou queratocístico. Ceratocístico, queratocístico, esses termos são muito semelhantes, tá bom? A incidência, então, gente, é de 10 a 12% de todos os cistos odontogênicos. Então, ele é um cisto que tem uma alta prevalência, tá? Cerca de 60% são pessoas do gênero masculino, então, de 10 a 40 anos, pessoas brancas, leucodermas, e, na maioria dos casos, na mandíbula, tá bem? Quais são as características desse cisto, então? Ele tem um comportamento biológico e de mecanismo de crescimento peculiar. Ele tem um comportamento muito agressivo, gente. Ele é expansivo demais. Então, essa é uma grande característica desse queratocisto, tá? Por isso que ele assusta muitas vezes. Normalmente ele é sintomático e a gente só consegue descobrir por alguns achados, como deslocamento dental, mobilidade do dente, mas nosso paciente não tem nada, não tem doença periodontal e o dente está mole, alguma coisa tem. Faz uma radiografia, pede uma tomografia e aí avalia a presença então de um cisto.
E aí, quando se faz alguma biópsia, ou então se avalia um pouquinho melhor o que tem nesse conteúdo, aí a gente acaba tendo o diagnóstico de queratocisto, tá bom? Pode haver até a exclusão dental por conta da presença desse cisto, tá? E tem um índice, gente, de recidiva alto também, de 5 a 62%. A gente foi pensar, nossa, mais de 50% de chance desse cisto ele retornar, né? Então é complicado isso para um paciente que apresenta então um queratocisto ou ceratocisto. Eles são de lesão simples, então, normalmente uniloculares, é a parte mais comum, mas pode ser múltiplo, pode acontecer, tá? Quanto ao tamanho, gente, ele pode variar, tá bom? Dependendo se a lesão ele é unilocular ou multilocular. De 25 a 40% é semelhante, então, ao cisto dentígeno. Ele está associado, então, a muitos odontomas também. Então, o diagnóstico do ceratocisto, ele é clínico, radiográfico e histológico. Quando a gente faz a histologia, então, deste cisto, aí a gente tem um diagnóstico mais preciso por conta da diferenciação celular. O diagnóstico diferencial, então, para o ceratocisto é o cisto dentígeno, a meloblastoma, que também é uma neoplasia, que a gente sempre fica muito esperto em relação a essa neoplasia, porque ela também é agressiva. Cisto odontogênico calcificante, tumor odontogênico adenomatoide e fibroma meloblástico. Então, olha a presença desse ceratocisto, gente. O envolvimento, ele é muito extenso. Olha aqui, ó. Ele evolui lá como da mandíbula, ele sobe, tá? Por isso que ele tem esse aspecto tão agressivo e assusta mesmo a gente. Corre risco de fratura? Corre risco de fratura. Tem reabsorção de raízes aqui. Aqui, provavelmente, o paciente não perdeu só um dente, perdeu mais de um dente. Na época da faculdade, eu acompanhei um caso de queratocisto em uma paciente de 15 anos. Então, acomete paciente jovem? Acomete. Então, saber que um paciente de 15 anos vai perder um elemento dental rígido é triste, né? É triste pra gente como profissional da saúde. Então, a gente acaba se atentando mais ainda para esses diagnósticos. Suspeitou de alguma coisa? Não sabe? Encaminha, tá bem? Encaminha para um profissional que vai ter mais conhecimento, para um patologista, para um bucomaxilo, que vai conseguir nortear melhor esse paciente. Quanto mais precoce, menos chances de esse paciente perder mais elementos dentais. Olha a extensão desse queratocisto. Ele atinge desde um terceiro molar inferior até um primeiro molar do lado direito, né? Do lado esquerdo. Então, olha a extensão desse queratocisto. E, além disso, tem um dente incluso, né? Um canino incluso. Então, olha a extensão, a finura da minha mandíbula, a chance de ter uma fratura aqui é grande. Já tive reabsorção de raízes? Já tive reabsorção de raízes nesse caso aqui. Então, a chance desse paciente não só perder 1, 2, talvez 3 elementos, é perder ainda mais, né? Então, quanto antes, diagnóstico precoce, melhor ainda para a evolução do caso. O outro cisto, que ele também tem é um pouco parecido o nome, mas só o nome, que é o cisto odontogênico ortoqueratinizado. Ele é diferente do cisto que nós acabamos de falar, do queratocisto, porque eles são distintos, tá? O comportamento do ortoqueratinizado é bem menos agressivo. A incidência dele claro, ele é um pouquinho menor, né? São 17% dos cistos odontogênicos queratinizados nos ossos maxilares, atinge mais adultos jovens e normalmente está relacionado aos nossos primeiros molares inferiores, tá bom? Clinicamente, eles são assintomáticos, pequenos e não têm a característica de recidiva, tá bom? No máximo, assim, 2% dos casos. Então, ele é muito raro ter recidiva, diferentemente do queratinizado, tá bom? Eles são uniloculares na sua grande parte, raramente são multiloculares, tem um aspecto bem parecido do cisto dentígeno, tá bom? Por envolver o terceiro molar incluso. O tamanho ele pode variar de cerca de 1 até 7 centímetros de diâmetro. O que a gente faz? A enucleação. O que é enucleação? A gente envolve todo esse cisto e remove ele por completo, tá bom? Isso que é uma enucleação, só que a gente faz por curetagem. Então, olha aqui a presença de um cisto
É muito parecido, se a gente for parar para pensar, de um cisto dentígero, né? Centralizado, muito bem, central, do tipo central, né? O cisto gengival do recém-nascido também é um cisto de desenvolvimento. Eles são pequenos cistos superficiais contendo queratina, tá? De 2 a 3 milímetros de pápulas esbranquiçadas. A localização, gente, é sempre na mucosa alveolar do recém-nascido. É comum, tá bem? Acontece na metade dos recém-nascidos. E ele é semelhante àquelas pérolas de Epstein, tá bom? Que ocorre na linha média do palato. Pode também ser conhecido também como aqueles nódulos de Bó, tá? Que ocorre lateralmente, então, no palato duro e palato mole, tá? Então, esse cisto gengival, ele vai sumir. Pode ficar tranquilo, não precisa fazer nenhuma biópsia, não precisa fazer nenhuma intervenção nesses rodetes gengivais desse recém-nascido. O cisto gengival do adulto, gente, também o cisto de desenvolvimento, ele é uma lesão bem comum, tá? Ele é muito raro, pode acontecer na mucosa alveolar ou gengival na vestibular, atinge mais homens, então, de 40 a 60 anos, pode acontecer na mandíbula, que é a maioria dos casos, tá? De 60 a 65% é na mandíbula, em caninos e pré-molares, e se for na maxila, incisivos caninos e pré-molares. As características, então a gente reconhece um aumento, um edema, tumefação, que ela é totalmente indolor, raramente ultrapassa meio centímetro, são azulados, acinzentados e pode ocorrer a reabsorção em forma de taça. Lembra em forma de taça que acomete mais dentes anteriores, que eu falei isso em alterações periodontais na aula passada? Então, é essa característica radiográfica que a gente vai ter, tá? Só que é difícil a gente avaliar clinicamente na radiografia, né? Se a gente for parar para pensar que podem surgir várias dúvidas, né? Eu posso ir para uma direção, por exemplo, de uma doença periodontal. Mas o que vai me definir se é uma doença periodontal? A presença de cálculo, né? Se o meu paciente ele tem uma doença inicial, uma gengivite, se ele desenvolveu para uma periodontite, isso que vai me permitir, então, conseguir identificar e diferenciar se tem uma doença periodontal ou se tem um cisto gengival do adulto. Já o cisto periodontal lateral, ele é mais raro de acontecer, é 2% de todos os cistos dos maxilares. A localização ocorre lateralmente, então, à raiz, né, de um dente. Não necessariamente, gente, ele vai ser um dente desvitalizado, isso fique muito bem claro. Eu atendi um paciente esses dias que tem um cisto periodontal lateral. Não necessariamente a gente vai ter a necrose, tá bom? Ele é só lateralmente, ele não é em ápice, tá? O que a gente faz? Tem que fazer a biópsia para conseguir definir o que está acontecendo e qual que é o tipo de cisto, tá bom? Que tipo de célula que eu estou falando. A gente avalia, então, pela histologia. Ele é assintomático na sua maioria. O que aconteceu nessa paciente, ela tinha, então, a falta de sensibilidade na região por conta do crescimento dele, desenvolvimento, que acabou, então, comprimindo a região nevrálgica dela, né, dos nervos. Ela é descoberta normalmente por raio-x de rotina, que foi exatamente isso que aconteceu. Ela passava a mão, sentia que tinha uma tumefação em região, perguntou para o dentista fez uma radiografia periapical. A hora que ele viu que tinha uma presença de um cisto, ele ficou assustado e falou assim: nossa, preciso encaminhar para um cirurgião urgentemente. E ela, na primeira dúvida dela, ela achou que ela tivesse com câncer, extremamente preocupada, veio me procurar. Aí eu olhei e falei assim, olha, eu vou pedir uma tomografia para a gente ter maior certeza. Falei assim, mas a princípio, falei, pode ficar tranquila. Eu falei, não tem que se pensar em câncer, em lesão neoplásica, né? Falei, mas vamos avaliar direitinho. No final, a gente vai fazer a biópsia, né, dela, mas não é nada assim, algo para a gente se preocupar, tá? É muito relacionado a um cisto periodontal lateral, tá bom? Na mandíbula pode atingir incisivos centrais ou laterais, caninos, né? Pré-molares, na sua maioria são de 70% a 30% dos casos em mandíbula. E na maxila, incisivos laterais, caninos e pré-molares, só que é menos comum na maxila. O que a gente avalia radiograficamente? Uma área, então, radiotransparente, então uma área mais radiolúcida, circunscrita por um halo radiopaco, vai se localizar entre as raízes ou então na raiz lateralmente, e o dente ele tem vitalidade, como eu disse, tá bom? O crescimento dele não é tão extenso, então é menos de 1 centímetro, menor do que 1 centímetro.
E o diagnóstico é só histopatológico, tá bom? A gente diferencia o que está acontecendo pelo diagnóstico histopatológico. Faz biópsia da região, tá bom? Então, olha aqui, ele se localiza lateralmente, então, as raízes, tá? Normalmente do quê? De um incisivo lateral. É muito comum, tá bom? Opa, desculpa, mexi aqui sem querer. Em relação ao cisto lateral, periodontal lateral, ou também chamada de botrioide, é uma variante multilocular e raro, tá? Na verdade, esse cisto odontogênico botrioide nada mais é do que a evolução do lateral. A única diferença é o quê? Que o lateral, eu tenho apenas uma única lesão, né? Ele é um único cisto ovoide. No botrioide, ele é vários cistos, tá bem? Juntos, que radiograficamente a gente avalia como um cacho de uva, tá bem? Então, toda vez que vocês ouvirem sobre botrioide, lembrem do cacho de uva, tá bom? Isso vai ajudar vocês a entender, lembrarem dos formatos dos cistos, tá bem? Então, botrioide é a evolução do lateral. A única diferença é que ele é multilocular, tá bom? Também tem um contorno regular, bem definido, presente também aquele halo radiopaco. Vamos falar agora sobre os cistos não odontogênicos, tá? Então, lembre que eu falei que eu ia falar alguns termos para vocês para ajudar um pouquinho na cabecinha de vocês. Então, toda vez que vocês ouvirem falar sobre o cisto do canal incisivo ou do ducto nasopalatino, lembra que é do cisto dos apaixonados, porque ele tem um formato muito característico, por isso que vocês não vão se esquecer. Então, é quando ele se desenvolve dentro ou do lado do canal incisivo, entre os incisivos centrais, tá? Quando a gente avalia radiograficamente, a gente avalia o quê? Uma imagem radiolúcida situada acima das raízes dos meus incisivos centrais superiores, que pode ou não provocar o afastamento dessas raízes. Então, o dente ele fica meio inclinado. É exatamente assim que a gente vê radiograficamente. Ele tem um tamanho meio grandinho, gente, maior do que 6 milímetros. E o diagnóstico diferencial, a gente tem que avaliar o forame incisivo para sem querer não confundir com o forame. Então, olha aqui, ó, radiograficamente o que a gente avalia, né? Olha a extensão dele, ele é mais extenso. E olha as raízes como ficam mais inclinadas, né? Ficam divergentes. Quando a gente olha na nossa panorâmica, olha o formato de coraçãozinho que ele acontece, ó. Uou! Exatamente isso. Então, não esqueçam que toda vez que vocês ouvirem falar sobre o cisto do canal incisivo ou do ducto nasopalatino, lembrem que é o cisto dos apaixonados, né? O cisto que tem o formato de coração. Botrioide, então, cacho de uva, ducto nasopalatino, coração, tá bom? Vamos fazer um intervalo rapidinho para a gente dar uma respirada, beber uma aguinha e a gente volta rapidinho?
Então vamos voltar, pessoal, falando sobre agora pseudocistos. Como eu disse logo no comecinho da aula, pseudocistos são falsos cistos. Mas por que falsos cistos, né? Então vamos identificar o porquê que eles são falsos. O primeiro a gente vai falar sobre um cisto hemorrágico. Ele nada mais é do que um cisto ósseo simples, um hematoma, na verdade, intraósseo, tá? A única diferença é que a cavidade não é revestida por epitélio. Ele é ocasionado normalmente por algum trauma. É muito comum ocorrer em indivíduos jovens e principalmente em mandíbula. Ele é assintomático e raramente ele provoca alguma expansão da cortical, então dificilmente a gente vai ter alguma fratura envolvendo esse tipo de cisto, tá? São cavidades uniloculares, vazias ou até pode conter conteúdo de sangue, tá? Então, radiograficamente, a gente avalia áreas radiolúcidas, né, podendo então ter essa forma com digitações interradiculares. Então, é que ele sobe e desce envolvendo as raízes, tá? Normalmente por alguma pancada, por algum trauma, tá? Envolvendo então algum trauma. Olha aqui a presença dele, ó. Tá? Então, ele aparece, então, uma região, uma imagem mais radiolúcida, né? Como a gente já conversou, todo o cisto ele possui essa imagem mais radiolúcida, porém, não é revestido por epitélio, por isso que ele tem, então, esse falso cisto, por isso que ele é um falso cisto. Já o cisto de retenção de maxilar, ele é um cisto mucoso ou mucocele. Vou ensinar uma palavra japonesa para vocês, tá bom? Hanakoso. É nada mais é do que o famoso muco, tá bom? Então, essa caca, né, que acaba ficando aí por mais tempo, pacientes que vivem tendo vários processos de sinusite, podem ter esse cisto de retenção do seio maxilar. A gente avalia a presença desse cisto normalmente nas radiografias panorâmicas. A presença de um cisto, né, cisto de retenção do seio maxilar fica diferente a presença desse seio maxilar. Seio maxilar é uma cavidade. Essa cavidade, portanto, ela é radiolúcida e a gente vê a presença, então, de uma imagem mais radiopaca, de uma radiopacidade. Então, há esse contraste entre área radiolúcida e área radiopaca. Então, uma área que deveria ser mais radiolúcida tem a presença, então, de uma radiopacidade por conta, então, desse hanakoso. Não esqueçam, tá? A palavra japonesa, então, que significa muco, tá? Então, ele tem uma radiopacidade esférica, ovoide, né, com limites uniformes, contrastando então com essa radiolucidez presente nesses seios maxilares. Então, olha aqui, ó, é uma imagem mais radiopaca, presente dentro do seio maxilar. Isso aqui é o halo radiopaco? Não, isso aqui é do meu seio maxilar, tá? Quando eu faço alguma extração, que há uma comunicação buco-sinusal, é exatamente isso daqui, quando eu perfuro então, esse seio maxilar, tá? Então, é uma fina membrana. A gente tem que tomar cuidado durante alguns procedimentos, como extrações, algum implante, por exemplo, que pode ocorrer essa invasão desse seio maxilar, dessa base desse seio maxilar, tá? Então, apresenta, então, uma radiopacidade, aonde era para ser mais radiolúcido, por conta dessa retenção. Então, pacientes que apresentam muito sinusite, quadros de sinusite, podem apresentar, sim, esse cisto de retenção do seio maxilar. Já o cisto ósseo aneurismático, ele é um cisto, né, intraósseo, benigno, que pode acometer tanto crianças quanto adultos, é comum em ossos longos e vértebras, mas principalmente ele vai acometer mandíbula, ângulo e ramo, tá? Normalmente unilateral, só um ladinho, tá bom? Ele tem um formato de balão, tá? Isso é uma característica dele. Então a gente já teve caixa de coração e agora balão, tá? Então eles são cavidades ósseas cheias de sangue, por isso que ele fala de aneurisma, tá? É uma área mais radiolúcida, uni ou multilocular, com expansão das corticais ósseas. Pode acontecer de fratura? Pode acontecer, tá bom, gente? No cisto ósseo aneurismático. Olha aqui, ó. Olha aqui a expansão dele. Tem dois, ó. Lembra que eu falei que é de balão? Com esse formato de balão?
É exatamente isso. E olha lá, atinge tanto ângulo de mandíbula quanto ramo da mandíbula, tá? Olha a expansão aqui, ó, da cortical, deixa fininho. Pode acontecer alguma fratura? Pode acontecer, tá? Estamos quase acabando. E o cisto ósseo latente, também conhecido como cisto de Staphny. Mas por que ele é falso, professora? Porque ele está associado ao lóbulo da glândula submandibular. Então a gente olha na radiografia, ele parece um cisto, mas ele nada mais é do que um cisto ósseo latente, tá bom? Então é uma cavidade óssea que ela é estática, ela fica paralisada. É apenas um achado radiográfico e não tem nada a ver com patologia, não tem sangue lá dentro, pode ficar tranquilo, tá? Acomete mais mulheres do que homens e é avaliado normalmente naquelas radiográficos de rotina, tá bom? Fica bem mesmo na região da glândula submandibular. Bem aqui no finalzinho vocês vão conseguir ver perto do ângulo de mandíbula, tá? Fica na região então mais posterior, abaixo do canal mandibular, o que diferencia então de um cisto hemorrágico, tá? Isso é importante a gente falar. Então olha aqui o cisto ósseo latente ou cisto de Staphny. Olha aqui o canal nosso mandibular. Então o canal da mandíbula aqui passando, ele fica localizado exatamente abaixo. Glândula submandibular, não esqueçam, lóbulos da glândula submandibular. Tem a ver com alguma alteração? Não, fiquem tranquilos, o paciente não sofreu nenhum trauma, não tem sangue aí dentro. Tem que fazer alguma coisa? Nada, não tem que fazer nada. Vai falar para o paciente que ele tem a presença desse cisto, né, e vai só acompanhar radiograficamente. Avalia se não tem um aumento, só isso. Mas a princípio não se faz nada, tá? Então olha lá, bem no finalzinho, olha. Abaixo desse canal mandibular, tá? Aqui, ó, bem no finalzinho, tá bom? Muito bem. Finalizamos cistos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as neoplasias odontogênicas que são muito comuns, né? Que podem ser, sim, algumas lesões que possam virar câncer, que possam atingir essa população de forma mais agressiva, né? Um câncer que vai para a quimioterapia muitas vezes, ou então de ressecções muito extensas, como o ameloblastoma multicístico, né? Olha a agressividade que ele tem, né? A expansão que ele tem. Ele é multilocular, pode ver que ele tem várias lesões, não é única, certo? Unilocular. Deixa nosso espaço, né, ósseo bem fino, portanto, ele corre risco de fratura? Corre risco de fratura sim, tá bom? Olha lá, a diferença do unicístico, quando ele é unilocular, é uma única lesão, tá? Então, essa é a diferença de unilocular para multilocular, tá bom, gente? Para quem ainda não tinha entendido em relação a isso, ao meloblastoma, ou então a qualquer alteração que pode ser uni ou multilocular. O tumor odontogênico queratocístico, que é o que a gente já tinha conversado, então, logo no comecinho, ele tem uma agressividade maior. Olha a reabsorção que pode ocasionar na porção radicular. Então, o paciente não perdeu só um elemento dental, ele já perdeu alguns elementos. E olha aqui, olha a finura que existe essa mandíbula. Às vezes o paciente ele vai comer alguma coisa aqui, pode fraturar? Pode fraturar. E olha aqui, olha a presença de mais um cisto aqui. Olha o halo radiopaco. Que cisto que é esse? Vamos ver se vocês lembram. Será que já deu endo esse dente? Será que a gente tem alguma cárie, alguma coisa aqui envolvendo? Olha a imagem radiolúcida aqui nessa região. Será que dá para salvar esse dente? Olha a quantidade de osso que tem aqui nessa região, né, na distal dessa raiz, na mesial dessa raiz. A gente tem um cisto aí, periapical, né, um cisto radicular, como a gente já conversou, provavelmente é um dente que não tem vitalidade pulpar, né? Já teve necrose aí. Da mesma forma aqui, né? Talvez aqui seja um granuloma, eu não vejo nenhum halo radiopaco. Bem provável que seja um granuloma, diferentemente daqui, eu tenho uma linha mais esbranquiçada. Aqui eu não tenho, né? Mas provavelmente tenho necrose aqui. Com certeza eu tenho necrose, né? E o odontoma complexo? São microdentes aqui que formam, né? E outro dia, acho que vocês já devem ter visto isso em Facebook, em alguma publicação de uma remoção de odontoma complexo, né? Tem vários microdentes. Normalmente ocorre a formação dele durante aquele processo de diferenciação celular, então parece que tem um monte de esmalte lá dentro. Por isso que a gente chama de odontoma complexo.
É claro, para remover isso não é muito fácil, são vários detalhes, né? São como várias estruturas de dentes juntas, né? Todas grudadinhas. Às vezes eles saem por camadas, às vezes eles saem por inteiro, mas não é uma cirurgia muito fácil, né? E pode ter acometimento de outros elementos? Pode acometer. Olha aqui, esse premolar aqui não tá me cheirando muito bem, tá? E olha aqui o odontoma composto. Vários microdentes reunidos, tá? Pode ocasionar o afastamento das raízes? Pode ocasionar. O que a gente tem que fazer? Remove esse odontoma. Não tem o que fazer, tá? Tem que ser removido. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que vocês... Vou deixar com vocês também o restante desses slides para que vocês tenham acesso ao conteúdo, tá? E qualquer problema a gente vai sentar e vai conversar, tá bom? Em breve nós nos veremos em aula prática e qualquer problema estou à disposição, tá bom? Um beijão e boa semana para vocês!